Check-up não é sobre doença, é sobre prevenção e qualidade de vida. E hoje, para a gente abordar esse tema que é tão importante, nós estamos aqui com o Dr. Tiago, da Clínica Goiana. Doutor, mais uma vez, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui hoje falando com a gente sobre esse tema. Eu que agradeço a oportunidade. De início, eu já queria que o senhor trouxesse. O que é o check-up? Para explicar o que é check-up, eu gosto sempre de falar uma história rápida, né? Que é todo mundo que é da área de saúde, seja médico ou não, você se já trabalhou há tempo suficiente, você já passou por isso. Que é a seguinte situação: o paciente está com dor, está com alguma queixa há meses, ele chega para fazer um exame. E quando ele faz esse exame, você acaba encontrando uma doença grave, infelizmente num estágio muito avançado, um estágio naquele que você já não tem muito o que fazer do ponto de vista de cura de doença, né? E tem também aquelas situações felizes, o paciente que quer cuidar da saúde, aquele paciente que tá ali em busca de qualidade de vida e de saúde, ele vai fazer alguns exames e você encontra alguma coisa, algum achado nesse exame. Às vezes, nesses dois exemplos que eu dei, às vezes é a mesma doença. O que muda é quando você encontrou. Uma você encontrou num estado avançado, você encontrou mais no final, e a outra você encontrou no início. A mesma doença. E faz toda a diferença. Então, respondendo, o que é check-up? Check-up, basicamente, é uma estratégia de cuidado em saúde em que o objetivo principal é o seguinte: eu não vou esperar a doença. Eu vou começar a olhar agora para que a doença não chegue, ou se chegar, eu vou encontrá-la no começo e vou conseguir vencer a doença. Basicamente, é uma ideia de você trazer um programa de saúde e não de simplesmente tratar uma doença quando ela já está instalada e quando ela já está lá na frente. Doutor, e uma pergunta que eu gostaria de fazer, assim, que é muito pertinente, que às vezes as pessoas não têm tanto conhecimento. Existem vários tipos de check-up e como saber qual é o ideal? Bom, existem sim vários tipos de check-up e, bom, na Clínica Goiana, que é onde nós trabalhamos, né, e fazemos a nossa prática, basicamente o que a gente procura fazer é, de acordo com a idade do paciente, de acordo com o gênero masculino ou feminino, se esse paciente tem algum histórico familiar relevante, alguma doença, né, relevante, ou se tem algum histórico pessoal, de acordo com essas informações, nós fazemos uma entrevista simples que começa com alguns colaboradores da clínica e passa pelo médico assistente, e aí a própria equipe, encabeçada pelo médico, vai olhar e vai saber qual que é o check-up ideal, o programa de check-up ideal para cada paciente. Então, basicamente, é através de uma conversa simples e rápida com a equipe e com o médico. E para quem está nos assistindo e gostaria de dar o primeiro passo, como que eles podem fazer para encontrar esse check-up, para agendar, digamos assim? Bom, nós na Clínica Goiana, nós temos vários canais de comunicação com o público, né? Desde telefone, WhatsApp, Instagram, e com certeza link, QR Code que devem aparecer hoje aqui nesse podcast. E em qualquer um deles você consegue fazer a marcação. Só entrar em contato e já agendar, né? Perfeito. Vamos abordar a seguinte frase: um dia de cuidado, um ano inteiro de saúde. Como que isso funciona na prática, relacionado, claro, ao nosso assunto de hoje? Essa pergunta eu acho que é o que define um check-up, né? Todo mundo tem uma vida muito corrida, né? A maioria das pessoas tem várias atividades e a ideia do check-up é você procurar melhorar e adequar ali o tempo para que você consiga fazer tudo aquilo de mais relevante para que o paciente consiga sair com um check-up completo em apenas um dia. Então, qual que é a ideia do nosso programa de check-up, né? Tem alguns tipos, em todos eles você vai passar por uma consulta médica. Após essa consulta médica, você vai ser encaminhado para alguns exames, exames de laboratório, exames de imagem. Todos os resultados saem na mesma manhã. O paciente, e todos esses resultados já voltam para o médico assistente. O paciente já faz o retorno no mesmo período e já sai da clínica com a consulta, os exames, o retorno, a conclusão do check-up e as principais orientações do que deve ser feito nos próximos meses. E só serve para quem tem algum sintoma específico ou algum sintoma, digamos dessa forma? Na verdade, até o contrário, né? Qual que é a ideia,
isso não é a invenção de check-up não é uma invenção nossa da clínica, né? Praticamente todos os hospitais, os principais hospitais no mundo inteiro, não só no Brasil, eles têm seus programas de check-up. O objetivo de quase todos, de quase todos não, de todos eles é o mesmo, é você trabalhar com saúde, não só tratamento de doença. Então, o ideal é não esperar chegar sintoma, né? Então, o paciente assintomático, sim, ele é um candidato a fazer um programa de check-up, sim. Agora, aquela famosa frase, né? Na sua opinião, gostaria de saber a opinião do senhor sobre o cuidado. Por que que as pessoas adiam tanto esse cuidado, esse cuidar de si mesmo? A gente conversou sobre isso em outubro, no Outubro Rosa, e eu acho que é a mesma explicação. Existem, claro que as pessoas são diferentes, existem várias razões, né? Às vezes falta de tempo, a pessoa está correndo, enfim, está com outras coisas em prioridade, acaba não priorizando a própria saúde. Mas eu não acho que essa seja a principal explicação. A principal explicação que eu enxergo para esse tipo de situação é principalmente medo. Todo mundo tem, em alguma medida, um certo receio de fazer um exame e encontrar alguma coisa, encontrar uma doença. E sempre o que eu falo é sempre o mesmo recado. Se for para ter uma doença, assim, não tem muito que a gente pode fazer em relação a isso. O que a gente tem como ter algum controle é quando você encontra. E isso faz total diferença. Você encontrar uma doença no começo, você trata, você resolve, você vence a doença e você segue. Quando a gente tem esse tipo de medo, esse medo costuma te paralisar. E aí você acaba não fazendo, você vai deixando para depois, e acaba que quando você deixa para só fazer exame, quando a doença se impõe, é muito pior, é invariavelmente pior. Então, a ideia da gente agir no começo, não esperar a doença, essa é uma estratégia que eu acredito muito. E a desculpa também, na maioria das vezes, é rotina corrida, né? Não tem tempo. Então, abordando dessa forma, eu queria que o senhor trouxesse como que o check-up entraria nessa rotina corrida das pessoas. Como nós falamos, assim, a ideia de um programa de check-up é exatamente para você tirar o problema tempo da equação, né? Então, dificilmente você vai conseguir, em um mesmo dia, em um mesmo período de atendimento, em uma manhã de atendimento, você conseguir passar por um médico, fazer os exames, receber o resultado desses exames, retornar no médico no mesmo período, sair da instituição que você está com o atendimento feito, os exames feitos, resultado em mãos e a conclusão médica com orientações clínicas e, nos casos em que você tiver necessidade, receita médica, tudo no mesmo período. Então, a ideia do check-up é exatamente para quem não tem tempo. Você conseguir reservar uma manhã, mais tardar ali até 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, um período do seu dia, e você ter uma ação que vai te proteger ao longo de um ano. Então, essa é a ideia. E a ideia é justamente para quem tem a vida corrida. E o que que muda quando a pessoa faz um check-up bem estruturado? Várias coisas mudam, mas eu acho que a principal delas, eu acho que é paz de espírito, né? Não tem nada. Quando você joga luz sobre. Você está ali com aquele receio de ter algum problema de saúde, ou se eu tiver, o que que eu vou fazer? A partir do momento em que você pega, toma a decisão de olhar isso realmente de forma séria, passa por uma consulta médica, faz os exames que você deve fazer, vê tudo aquilo, sai com as suas orientações em mãos. A partir daí, você sabe exatamente, você tem um mapa na sua mão da sua saúde. A partir daí fica muito mais fácil, isso te traz muito mais, isso te traz saúde, isso te traz tranquilidade, isso traz paz de espírito. Doutor, e com tantos modelos de check-up que existem por aí, eu gostaria de saber como que vocês estruturam o de vocês ali na clínica goiana. Como que é por trás? É só exame, exame laboratorial, com imagem, sem imagem? Como que vocês têm essa estruturação? A pergunta é muito boa. Eu vou começar respondendo aquilo que eu não gosto, que é o seguinte, assim, realmente existem vários tipos de check-up, uns que você faz só exames de laboratório, exame de imagem, consulta, mas assim, o que que eu não gosto? O que que eu acho que é
que é complicado? É aquele formato de programa de check-up em que você vai lá, faz uma bateria de exames, os resultados dos exames chegam, você está com eles em mãos, você vai olhar ali aquele valor de referência, você vê que tem um ou outro ali que pode estar alterado e tudo, mas se a pessoa é leiga, se ela não for da área de saúde, ela fica perdida, ela não sabe exatamente o que que ela tem que fazer. E até que você consegue agendar uma consulta com alguém, uma pessoa vai olhar aquilo ali para você, um exame que a pessoa nem pediu, é uma situação geralmente meio complicada até você conseguir resolver. Então, esse tipo de programa de check-up que passa só por exames, eu sinceramente não gosto, porque eu acho que ele traz mais dúvida do que solução. Como é que nós fazemos, né? Tudo passa primeiramente por uma avaliação clínica. Então, o paciente ele é visto por um médico, o médico vai conversar com esse paciente, vai examinar esse paciente, e após fazer isso, aí sim, esse paciente vai para os exames, esses exames são feitos, os resultados saem naquele mesmo período, voltam para esse médico vai avaliar todos os resultados, chama de volta o paciente no consultório, conversa com o paciente, faz a conclusão do check-up, e aí sim, o paciente tem ali um mapa da saúde dele. Aí, esse tipo de programa em que você tem uma avaliação médica associada a exames, no caso da Clínica Goiana, são exames de laboratório e alguns exames de imagem. Quando você faz essa avaliação completa com médico, avaliação laboratorial e de imagem, esse conjunto é um conjunto no qual eu acredito. E abordando esse programa de check-up, quais grupos podem se beneficiar com esse programa? Olha, nós temos vários programas, né, de check-up a depender de algumas variáveis, né? Idade, como eu comentei, gênero, existe ou não algum histórico familiar ou pessoal de alguma doença mais relevante. Então, mais de uma forma bem geral, então, mulheres, então você tem mulheres 40 mais, 50 mais, grupo de pessoas da terceira idade, pacientes com doenças metabólicas relevantes, como diabetes, por exemplo, para cada um desses grupos, né? Tem também um que é extremamente importante, que é o esportista, né? Muitas vezes a pessoa da academia tem uma coisa muito boa, que ela já tem aquela ideia de cuidar da saúde, já está fazendo isso, mas é importante você também conhecer alguns limites do seu corpo para você evitar lesão, evitar. E você, quando tem lesão, acaba sendo um problema que aquilo ali impacta na vida do esportista de uma forma que às vezes ele tem que ficar 1, 2, 3 meses ou até mais parado, né? Então, se você de antemão já tem uma estratégia, já sabe os principais limites, fica mais fácil de você trabalhar. Doutor, e uma pergunta agora que eu acho que é bastante importante da gente abordar é se ali na Clínica Goiana o programa de check-up ele se estende por todo o ano ou é só por um período específico? Não, não. A ideia do programa de check-up, ele vem para ficar, tá? Eu acho até que a gente demorou até a gente conseguir estruturar de uma forma que a gente acredita realmente, que passa, como eu comentei, por uma avaliação clínica, exames laboratoriais, exames de imagem, todos no mesmo local. Então, a gente demorou um pouco até conseguir estruturar isso de uma forma que eu acredito que seja eficaz, de uma forma que objetivamente eu acho que vem para ajudar. Então, o nosso projeto é um projeto que vem para ficar, não é um projeto de temporada. Doutor, e o que o senhor diria para quem tem aquele tão famoso, né, medo de fazer e descobrir alguma coisa? Bom, o que que eu digo para essa pessoa? Basicamente é o seguinte: primeiro, que eu não julgo essa pessoa por uma razão muito simples. Por muito tempo, eu também fui igual. Sendo muito franco, muito honesto, assim, eu tenho 2 filhos, e você tem medo de faltar para as pessoas que você ama. É o maior medo que eu tenho. Então, exatamente por essa razão, você procurar uma doença, aquele medo de encontrar alguma coisa, isso é realmente paralisante. Isso é uma coisa que por muito tempo eu tive. Mas o que que eu posso dizer, mais uma vez, é o seguinte: tem algumas coisas na vida que a gente tem controle e outras que a gente não tem, né? Então, o controle sobre quem vai ou não vai ter uma doença, isso a gente não tem como saber. O que a gente tem algum controle é sobre quando isso pode acontecer. Você se faz programa, se você cuida da sua saúde de verdade, se você faz um programa de check-up estruturado bem feito, você tem uma chance muito maior de, se realmente uma doença vier a aparecer, você pegar ela muito no começo,
Ou às vezes você encontrar algum achado nos exames que você ainda nem tem doença, mas você já vai agir para evitar de ter lá na frente. Então isso é estratégia, isso é uma coisa que eu acredito demais. E eu falo assim, não só como médico, eu falo isso como usuário. Eu já há 3 anos, eu estou com 44 anos, eu já faço programas de check-up há 3 anos e recomendo para todo mundo. Acho que é uma coisa que a gente deve fazer, tá? E a ideia aqui é ter um mapa da sua saúde. E você está sempre olhando para aquilo ali, né? Se uma hora aparecer alguma coisa, você vê no começo. Se você vê no começo, a sua chance de resolver é praticamente certa. Então, isso está completamente no nosso controle. Basta você ter a coragem de dar o primeiro passo. Então, eu recomendo a todos que façam. E agora a gente já está chegando ao final do nosso episódio, do nosso programa. E com isso eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para quem está nos assistindo. Em primeiro lugar, obrigado, Gabriela, pela oportunidade. Feliz de estar trazendo isso aqui para a região. Sabe, a clínica, como eu falei, a gente demorou até conseguir estruturar isso de uma forma que eu de fato acredito, que a nossa equipe, de uma maneira geral, acredita no projeto. E eu, sinceramente, encorajo a todos que tenham essa coragem, a coragem de dar esse passo, tá? Muitas vezes não é fácil, a gente às vezes tem um receio, um medo de encontrar alguma coisa, ou uma vida corrida, e a gente coloca os nossos compromissos na frente, mas não deixe de cuidar da sua saúde, não tem nada mais importante do que isso. Muito obrigado. Doutor, e mais uma vez, para quem está nos assistindo e tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esse programa, basta acessar o QR Code que está aparecendo na tela, né? Perfeito. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Acessem. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui hoje. E eu deixo uma frase para a gente finalizar, aproveitando que estamos aí no final de ano. 2026 é um ano de escolhas, inicia com escolhas. E a mais importante deve ser você cuidar de você mesmo.